Pesquisa Quest, divulgada ontem, aponta que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, 46% desaprovam. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro em 120 municípios e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos lá, a aprovação do trabalho que o presidente Lula vem fazendo. 51% aprovam, 46% desaprovam. Não sabem ou não responderam 3%. A pesquisa indica que entre os evangélicos o índice de desaprovação de Lula é de 62%, enquanto isso 35% dos entrevistados desse público aprovam o trabalho que o presidente vem fazendo. A aprovação também é maior entre aqueles que ganham menos. Segundo a pesquisa, 61% dos entrevistados que recebem até 2 salários mínimos aprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 36% desaprovam. Entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, 45% aprovam o trabalho de Lula e 52% desaprovam. De acordo com a Quest, 54% dos entrevistados que ganham mais de 5 salários mínimos desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 44% aprovam. Agora eu vou para um recorte aqui do sul do país, tá? No sul do país, 43% aprovavam o trabalho em abril de 23 e agora 40% aprovam. Estou falando um recorte da região sul. No mesmo período, desaprovava o trabalho 50% e agora também 50%. Continua na mesma faixa aí. Desculpa, era 50% e agora 60% desaprova. Isso na região sul, tá? Então um recorte aqui de abril de 23 para fevereiro de 2024. Em fevereiro, 43% aprovava, agora 40%. Em abril, desaprovava 50% e agora desaprova 60%. O Daniel Matos, se eu pegar no geral o país, 51% a 46%, e aqui 3% que não sabem ou não responderam, está dentro daquela margem, infelizmente, da polarização e o país dividido. O país continua dividido, né, Paulo Caetano? Continua com essa divisão, os extremos ainda continuam, esquerda, direita, mas essa queda na aprovação do governo Lula, principalmente entre os evangélicos, podemos colocar na conta daquele discurso dele comparando a guerra de Israel com o Holocausto. Aí você pode ver que os evangélicos é uma grande parte, por isso essa rejeição dele subiu. E aí já estamos mais de um ano de governo, então assim, as pessoas começam a ter uma avaliação um pouco mais crítica, aquela fase do amor, de esperar, de vamos ver o que vai acontecer, vai se acabando, e as pessoas vão sentindo, de alguma maneira, se está indo bem, se está indo mal, mas é fato que a pesquisa é o retrato atual do momento, e o momento do presidente não é bom, tem popularidade, ele faz o discurso, na última semana fez aquele discurso totalmente, né, de ódio, e aí vai caindo a popularidade dele, perto das eleições municipais também, Paulo. Então, que sirva de alerta para o pessoal do governo federal. Aqui, Rafael? Olha, com muita ressalva, mas com muita ressalva, eu quero comparar Lula e Bolsonaro. Os dois morreram pela boca. Infelizmente, o Lula está indo na mesma situação. A queda na popularidade é por questões que ele está se envolvendo que não deve se envolver. É guerra, é falar da Venezuela lá agora, o último que deu essas polêmicas aí, que foi lá, enfim, falando, né, de Israel. Então, assim, eu acho que ele está falando muita coisa que não é devido a ele nesse momento. Ou, às vezes, fica quietinho. Sorte dele que não vamos ter pandemia. Porque se tivesse, seria bem pior que o Bolsonaro, colocando em níveis, assim, completamente distantes. Tá? Porque ele não... o Lula tem uma coisa que ele gosta, é de se achar realmente o terceiro mandato dele, então ele vai falar o que realmente tiver na cabeça. E talvez no coração. Então, tudo isso só vai complicar para ele. Então, se ele ficar quietinho também, e se servir como exemplo, ver o último governo Bolsonaro falando muitas coisas, né? Ele poderia ficar quietinho aí para não descer ainda mais essa popularidade. Vamos lá. Pamela Bussolini. Olha, Paulo, no frigir aí da coisa toda, nós temos mais um demonstrativo de queda de popularidade. Eu penso que, para além das bobagens que ele tem dito, né, como o Kim pontuou,
por exemplo, não acabou de ter essa polêmica com Israel, agora está lá falando da eleição na Venezuela, né? Falas temerárias, né? Absurdas. Tem também a questão do prometer e fazer totalmente ao contrário, né? E as pessoas lembram, você falou dos evangélicos, e eu estava aqui me lembrando o quanto na campanha ele tentou combater a imagem de que o governo dele talvez facilitaria o caminho para o aborto. E a gente teve aí nessa semana uma polêmica horrorosa envolvendo o Ministério aí da Saúde com aquela nota, né, aquela orientação no sentido que até os 9 meses, no caso de estupro, que é previsto pela lei, tudo bem fazer o aborto. Depois da polêmica toda, aí suspenderam, porque, meu Deus, né, que absurdo uma coisa dessa. Então, eu penso que o público evangélico, até quem votou nele, dentro desse público, deve estar chocadíssimo. Agora, no mais, eu acho que essa queda de popularidade vem muito de não cumprir promessa mesmo. Eu vou combater o incêndio na Amazônia. Fevereiro foi recorde de novo de queimadas na Amazônia. O pobre vai viajar de avião. O pobre não está conseguindo nem comprar na Shai e na Shopee sem pagar imposto, nem pela internet. Porque eu vou acontecer. E não está acontecendo. A gente está vendo alimentos caríssimos, infelizmente, preço de pandemia, combustível caro, e as pessoas vão se chocando contra isso. Promete picanha e está querendo tirar até o iFood? Então, assim, é lógico que a popularidade vai começar a cair. Porque ontem eu citei o caso do Uber aqui, para ninguém ficar aqui assustado, eles já estão mirando o iFood. Então, para quem prometeu a picanha, tentar cortar até o iFood, né? E se eles saírem do Brasil, problema deles. Isso foi dito pelo ministro do Trabalho, que deveria estar buscando maneiras e maneiras de fazer com que as pessoas tenham o seu sustento. Se isso parte do próprio governo, sinceramente, eu não sei como que ele vai sustentar uma popularidade. Ângelo Rigon. O nosso amigo Kim tem toda a razão. Ele está pagando pela língua. Na minha cabeça vem que ele quer, porque quer, isso não é de agora, ele quer ter o Nobel da Paz. Ele se acha o bicho da goiaba, que é a paz igual ao mundo inteiro. Nisso acaba se metendo em coisas que não tem que se meter. E leva todo mundo para uma confusão danada. É o caso dos evangélicos, que gostam de Israel, onde o aborto é liberado. Pergunta se eles querem fazer igual Israel faz aqui. Não, eles não querem. Assim. Eu não te interrompi, eu não te interrompi, Pamela. Eu não te interrompi. É liberado a torta direita, como fez você falou parecer. bobagem, eu não te interrompi. Peraí. Ô, Pamela, eu tô garantindo a palavra... Mas é igual no Brasil, o caso de estupro. Pamela, ele ia se manifestar na sua fala, eu segurei ele aqui, agora eu tô garantindo a palavra. Ângelo. Tá. Então, é isso. Na minha cabeça é esse negócio. Aí cria essa confusão toda, aí já mistura coisa. Não, isso é um período. É o período do retrato da pesquisa. Né? Ele não faz um ano que ele assumiu, faz agora há pouco tempo. Então, ele está pagando pela língua. E a gente viu, no caso do Bolsonaro, o que dá quando você fala bobagem. Você acaba pagando por ela. Mas não dá ainda para comparar. Primeiro, por causa do que o governo começou agora. E segundo, porque o Lula pode falar um monte de bobagem. Foi como ontem falou da Venezuela. Né? É um senhor que está no terceiro mandato, o cara se acha. O poder sobe na cabeça com um mandato. A gente conhece gente que sobe na cabeça do sujeito com um mandato. Você imagina com 3. Né? Mas, pelo menos, não é golpista e vivemos numa democracia. Por enquanto. E ele está pagando por isso. Não, mas você pode ficar tranquilo. Será? O nome dele não é Jair. Então, você pode ficar tranquilo. Ele vai pagar por isso, mas vai. Tudo indica. Basta ver os números que saíram ontem. Superávit em fevereiro. Né? Na balança comercial. Está retomando mais de 50 países que haviam parado de fazer negócio com o Brasil. Os números são bons. O que não é bom é a boca do Lula, que está falando mais que a língua. É isso. Fernando Tupan. Paulo Caetano, Lula deu uma declaração machista com relação à Venezuela e à candidata Maria Corina Machado. Como machista, ele fica falando que ela vai chorar. Pelo amor de Deus, Lula. Fecha o bico, é melhor ficar quieto. Por isso que o Brasil, assim, realmente... Eu concordo com a fala do Rigon e do Kim ali. Os dois estão pecando porque falam demais.
O presidente precisa ser um cara comedido, e isso a gente não encontrou até agora nesse mandato, e eu discordo do Rigon, assim, aqui está tendo muita perseguição, muita coisa ruim, e o Lula precisa deixar de lado esse ódio que está transbordando e a gente vem notando. O Brasil precisa de paz, tranquilidade, não perseguição e coisas que nos levem no futuro a se repetir quando a direita voltar ao poder.